Covid vai passar e o nome de Deus será glorificado nas nossas bocas também. Por essa parte, o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Se você tem a sua Bíblia, te convido a abri-la no primeiro livro do Novo Testamento. Evangelho segundo escreveu Mateus. Evangelho segundo escreveu Mateus. Iremos ler no capítulo 2, do verso 13 ao verso 23. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. A fugida para o Egito, matança dos inocentes até a volta do Egito. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de Herodes seu pai, receou ir para lá. Mas, avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia, e chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Somente até aqui, irmãos. Amém. Glória ao nome santo do Senhor. Palavra do Senhor hoje, irmãos, extremamente conhecida, extremamente atual, porque pelo despertamento do Senhor, é através desse texto que o Senhor quer falar com as nossas almas. Irmãos, aqui vemos o testemunho de um homem guiado por Deus. Aqui vemos o testemunho verdadeiro de um servo de Deus. José, marido, esposo de Maria, mãe de Jesus, ele recebeu o que o Senhor fez com a esposa dele. E, irmãos, passou a ser participante da mesma comunhão. Aqui nós vemos, irmãos, numa época que não tinha Facebook, uma época que não tinha corrente de WhatsApp, não tinha telefone, não tinha jornais, não tinha nenhum meio de comunicação. O que acontecia em uma cidade, a outra cidade poderia tomar conhecimento somente depois de meses, porque não tinha, se não houvesse as pessoas indo e vindo, levando informação, os jornaleiros, aquela sociedade viveria isolada. E aqui nós temos o testemunho do carpinteiro José. A carpintaria era uma profissão nobre, que não tenhamos desfeita por essa profissão, até hoje, uma profissão de excelência,
Mas à época, irmãos, convenhamos, não tinha indústria de móveis, não tinha formas de construção. O carpinteiro, ele tinha uma função muito importante. E esse homem, irmãos, que tinha uma profissão nobre, que foi surpreendido pela visita do Espírito Santo sobre a sua esposa, ele assumiu aquele compromisso, sentiu-se confirmado por Deus. E ele, irmãos, quando nasce Jesus, quando os magos do Oriente vêm pela estrela que os guiava para alcançar o Messias que havia nascido, os magos têm contato com o rei, e o rei os instrui de uma maneira para saber onde estava aquele menino. Os magos, por recomendação do rei, deveriam ir até o menino e voltar a informar o rei. Os magos vão, só que eles não estavam a serviço do rei. Eles estavam a serviço de conhecer Jesus. Então, muitas das vezes, irmãos, cria-se discordância, cria-se conflito nas nossas vidas, porque o projeto de um não é o projeto do outro. Logo, quando há descaminho, desencontro, cria-se um conflito. E aqui os magos, não era projeto deles servir ao rei, tanto que eles visitaram o menino, deixaram os presentes e seguiram o caminho deles. E Herodes, depois, sentindo-se traído, toma a decisão de mandar matar todos os meninos. Mas, irmãos, José era um homem guiado por Deus. E o Espírito do Senhor falou com ele, ele entendeu a voz de Deus. Sem comunicação, sem telefone, sem carta, sem mensageiros, sem advogado, sem Facebook, sem nada. Ele recebeu instrução do Espírito Santo para que tirasse o menino de onde estava e levasse para um outro reino, levasse para o Egito. Irmãos, por certo, o Senhor Jesus começou a vida dele ali no Egito, recebe alguma instrução, e depois um dia, o mesmo Espírito de Deus aparece para José e fala: pode voltar. Irmãos, tem que ter fé, tem que ter muita confirmação, porque José não foi para o Egito para viver de favor. Ele foi para o Egito mandado pelo Espírito de Deus, e ele, por certo, tomou as atividades profissionais dele naquele lugar, constituiu uma habitação, cuidou da família dele. E de repente o Espírito do Senhor aparece para ele e fala: larga tudo e volta. Está entendendo essa palavra, irmão? Está entendendo essa palavra, irmã? Que os caminhos do Senhor, quando a gente acha que a gente está sendo feito de bobo, o Senhor está dando um grande livramento nas nossas vidas. O Senhor orienta os nossos passos e Ele coloca nós nos caminhos que devemos seguir. O Senhor nos livra dia e noite do mal. O Senhor nos guarda. Aqui lemos a história de que foi privada a vida do Senhor Jesus ainda bebê. Quantas vezes o Senhor já livrou a tua vida
Quantas vezes o Senhor livrou a nossa vida? Por quantas vezes esse livramento você não tem conhecimento? Porque enquanto nós dormimos, o Senhor cuida de nós. E depois José volta, não tendo confiança de ficar em Jerusalém, ele vai para Nazaré, junto ao mar da Galileia. Um lugar que ninguém gostaria de ir, porque era uma cidade de periferia, era uma cidade periférica, suburbana, aonde tinha uma atividade comercial importante, porque era um lugar de pesca. Só que, convenhamos, naquela época não tinha freezer, naquela época não tinha energia elétrica para guardar o fruto das pescas. Então era um lugar muito baixo e aonde se acumulavam, onde havia transação comercial de peixes. Então era um lugar onde a população mais instruída não ia até lá. Era um lugar que não tinha cheiro bom, as pessoas de lá tinham pouca instrução e criou-se um lugar isolado da sociedade. Isso é identificado quando lemos as Escrituras. Houve um tempo em que Salomão doou diversas terras para um rei em troca de amizade, em acordo comercial. E aquele rei, depois de visitar a terra, ele volta para Salomão e devolve. Ele fala: isso não presta para mim, isso é muito ruim. É justamente esse lugar onde o Senhor Jesus foi passar a infância, a juventude, junto ao mar da Galileia. Irmãos, por que o Senhor nos instrui dessa maneira? Porque por mais que a gente ache que onde nós estamos é um lugar ruim, por mais que nós achemos que por onde nós estamos passando não tem a bênção do Senhor, o Senhor está construindo a nossa história. O Senhor está construindo um processo de exaltação. Irmãos, e ali o Senhor Jesus cresceu, e hoje a palavra do Senhor vem até nós, para que entendamos que até o Senhor Jesus precisou se esconder. Até o Senhor Jesus precisou sair de onde ele estava, precisou deixar a mãe dele, José, precisou deixar por 2 vezes a casa, a profissão, os clientes, o ganha-pão, por desígnios de Deus na vida deles. Desígnio que ainda que eles não tenham entendido, mas desígnios de proteção. Desígnios de proteção, preparando os caminhos por uma grande obra na terra. A palavra do Senhor hoje, amados irmãos, vem até nós para que o Senhor te desperte, para que o Senhor confirme que você não está perambulando pelas ruas, você não está perambulando de um lugar para outro, mas que na tua caminhada tem um projeto de Deus. Então somente haja confiando e sentindo-se confirmado da parte de Deus para tomar os caminhos que você precisa. Às vezes você sai de um lugar, vai para outro,
depois você volta. O Senhor sabe com quem fala, o Senhor sabe quem recebe essa palavra. Por onde você estiver, esteja acompanhado da proteção de Deus. Por onde você andar, ande acompanhado da comunhão com o Senhor Jesus. Por onde você passar, meu amado irmão, minha amada irmã, famílias que nos acompanham, busque manter comunhão com o Espírito Santo. Ele guiará os teus passos. Você não pisará em falso. O Senhor será contigo. Assim como o Senhor permitiu que fosse a infância do Senhor Jesus, que por onde José andava havia o livramento, porque o inferno não aceitava que o Senhor Jesus pudesse viver, pudesse estar no meio de nós, e para que se cumprisse as palavras, as profecias, eles foram justamente nos caminhos em que já estava escrito que eles passariam. Porque também para o Filho de Deus, para nós que somos legitimados, para você, ainda que sejamos os menores na casa do nosso Pai, os nossos caminhos, irmãos, já estão escritos. Então nós precisamos aceitar, acreditar e ter fé que o Senhor tem o melhor para nós. Não chegou o dia da tua exaltação? Ainda não chegou o dia da tua vitória? Creia no Senhor Jesus. Creia no Deus que fez os céus e a terra. O Senhor quer que nós tenhamos entendimento, que tenhamos sabedoria, para não nos desviarmos dos caminhos das bênçãos dele para nós. Que nós tenhamos comunhão, que busquemos concentração, para que nossos planos possam ter começo, meio e fim. O plano que você traça para a tua vida, tendo bom intento no teu coração, já foi validado pelo dedo de Deus no céu. Mas, irmãos, os caminhos, eles às vezes, eles têm alguns contratempos. Assim como Deus permitiu na vida do Senhor Jesus, que ele foi próspero por onde ele passou, que José foi próspero por onde passou, que ele renunciou atendendo a divina revelação que apareceu na vida dele, o Senhor também será contigo e você será próspero por onde você passar. Esta é a promessa do Senhor para a tua vida, esta é a promessa do Senhor para você neste culto que você recebe. O Senhor desvia nossos passos do mal. O Senhor desvia os nossos passos daqueles que querem destruir as nossas vidas. Entretanto, nós não pereceremos, mas prosperaremos na presença do Senhor. Então tenha fé, tenha comunhão para receber essa palavra e a certeza que o Senhor, o Espírito do Senhor, guia os nossos passos. Recebamos todos, amados irmãos, esta palavra. Recebamos todos essa palavra e que possamos ter dias de paz na presença de Deus, confiando que aquilo que parece errado, o Senhor já fez certo. Aonde nós pode parecer que estamos perdendo o nosso tempo, o Senhor está nos guardando. Receba essa palavra, busque sempre a guia de Deus para a tua vida e que em tudo, pelas nossas bocas, o nome de Deus, em tudo, seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Vamos, amados, agora em ato de agradecimento, buscar o Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Altíssimo, soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, outra vez estamos aos teus pés, Senhor, agora em ato de agradecimento pelo teu culto que tu tem preparado para nós.
Graças te damos, Senhor, porque esse culto foi aberto na memória do Teu Filho Jesus Cristo. E em memória dele, Senhor, temos cantado os hinos em adoração ao Teu santo nome. Graças te damos pela oração que Tu tem dado à igreja. E maiormente te agradecemos pela Sua santa, bendita e poderosa palavra. Ó Deus de misericórdia, consagra-nos, Senhor eterno, para sempre podermos ter comunhão contigo e permita, Senhor eterno, que possamos nas nossas vidas sempre estarmos guiados pela Tua santa e bendita palavra, pela Tua santa e bendita vontade também. Guarda nossos passos, Senhor, desvia-nos do mal pelo amor do Teu santo nome e permita, Senhor eterno, que em poucos dias possamos glorificar os Teus favores sobre nós na multidão da Tua misericórdia. É o que te pedimos, te agradecemos, Senhor. Fica conosco pelo amor do Teu nome, repouse, Senhor eterno, Teu Espírito sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, protegendo-nos do mal e da aparência do mesmo. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.